Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 48. Vamos encerrar o capítulo 5. Bora lá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Versículo 17. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça uma iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, seja castigado pelo grande conselho. Aquele que disser, louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregues ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de terdes pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros a que teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a que o teu corpo inteiro ser atirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita a sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de um matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés,
nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Tens ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos, com ele anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nesse capítulo do Evangelho, a gente encontra aqui Jesus falando de toda a lei, de todos os mandamentos. Começando aqui no Evangelho, dizendo, que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas levá-los à perfeição. E aí, ele disse que a gente não pode deixar de cumprir nenhum desses mandamentos, não pode violar um desses mandamentos. Porque se a gente violar o menor que seja e ainda ensinar isso aos nossos irmãos, a gente vai ser declarado menor no reino dos céus. Se a gente quer ir para o céu, e se a gente entende que a gente é fraco, é pecador, e a gente tem o risco de desviar no caminho, confiando nas nossas próprias forças, sabendo que em algum momento a gente tem o risco de a gente cair de novo, a gente tem que mirar alto para pelo menos conseguir pegar um pouquinho, do mínimo, Sei que é um pensamento, às vezes pode ser meio estranho, mas se a gente, por exemplo, planejar muita coisa alta, sonhar grande, e pelo menos cumprir um pedacinho daquele sonho, pode ser que já vale a pena a gente conseguir. Mas a gente tem que contar que a gente tem que focar no máximo, ou seja, a gente tem que lutar para cumprir todos os mandamentos. Mas se a gente vier a falhar em algum, que a gente não ensine as outras pessoas a fazer o errado, mas que a gente lute para depois se levantar de novo e tentar de novo, E aí, sim, em algum momento, se for da vontade de Deus, sendo que essa é a vontade dele mesmo, de verdade, mas se a gente deixar ele conduzir a gente e a gente se santificar, a gente vai conseguir cumprir todos os mandamentos. E a gente vai conseguir ser grande no reino dos céus. E aí, vamos lá. Quando ele fala sobre a questão de não matará, e fala que quando a gente ira no coração, a gente já está matando alguém, quer dizer que a gente não pode mais odiar ninguém. Porque o ódio não é de Deus. A gente tem que ofertar o nosso ódio, a nossa raiva, aos pés de Jesus, colocar aos pés de Jesus, pedir para Ele purificar o nosso coração e não alimentar em nosso coração essa ira, essa raiva, porque senão a gente vai cometer pecado.
começando no coração, matando aquela pessoa, considerando que aquela pessoa não existe mais para você. E segundo ponto, a gente passa a ter risco também de agir de forma errada, desamorosa contra a pessoa, deixando de ser misericordioso como Jesus foi misericordioso com a gente. Deus perdoou nossos pecados, mas Ele não pegou e condenou a gente, chicoteando a gente como aconteceu com o próprio Jesus, que assumiu a cruz e no caminho foi chicoteado pelos nossos pecados. A gente tem que ser misericordioso com as outras pessoas. E aí, continuando, aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Ou seja, se a gente chamar nosso irmão de idiota, de burro, imbecil, vou até usar uns palavreados pior, mais popular na verdade, que é jumento, burro, anta. Se a gente começar a falar desse jeito com as pessoas, entenda que a gente vai ser condenado. Porque a gente está desvalorizando a graça de Deus na vida dessa pessoa também. Mesmo que a pessoa caia, que ela falha, quando a gente faz isso e se repete isso, a gente corre risco de ser ocasião de pecado na vida dessa pessoa. Essa pessoa começa a não valorizar a graça de Deus no seu coração, a não valorizar os dons que Deus deu para ela, e a longo prazo isso pode trazer consequências negativas, ainda que seja uma pessoa ruim. Vou dar um exemplo. Eu, enquanto psicólogo, tenho percebido, né? E a gente até tem estudado vários casos assim, em que as pessoas, quando são crianças e escutam muito dos pais, sempre os pais castigando com ações negativas, por exemplo, de tirar as coisas da pessoa, botar de castigo sempre, não buscar educar de uma forma assim, que mostrar o que está errado, mas também ajudar a fazer o certo, mas simplesmente sempre condenando, sempre colocando de castigo e partindo até para agressão física ou também verbal, chamando a pessoa de burra, de idiota. A longo prazo, essa criança pode crescer com uma espécie de complexo de inferioridade dentro dela. E com o tempo, ela pode passar a não reconhecer suas capacidades, desenvolver depressão, desenvolver tantos outros adoecimentos psicológicos e todas aquelas possibilidades que ela tinha antes de corrigir, de se tornar uma pessoa melhor, meio que ela aprende a minar nela mesma. Ela começa a se desvalorizar e toda vez quando ela faz uma boa ação, ela tenta se cortar e se punir, se colocando como a pior das piores pessoas. E isso não é humildade. Isso já rompeu o limite da humildade e passou para o ponto de desamor. Lembra do segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, a pessoa não se ama, ela vai passar a não conseguir amar as outras pessoas de verdade. E aí, vai só se perdendo. A gente também é chamado a não chamar as outras pessoas de louco, para não ser condenado, né? E aí vai seguindo. Quando a gente estiver ofertando alguma coisa, a gente lembrar que tem um irmão que tem algo contra a gente tem que reconciliar. E os outros detalhes que Jesus vai ensinando deixa bem claro pra gente o que é certo e aquilo que é errado. E um outro ponto que chama muita atenção é no versículo 33, que diz assim: ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com Deus, o Senhor, os teus juramentos. E Jesus nos ensina: eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. E ele fala, nem pelo céu, nem pela terra. A gente tem muito risco de a gente colocar, o nosso juramento, colocar assim, crédito. Por exemplo, se
eu falo assim, ó, pode deixar que eu vou na sua casa, com certeza, eu vou te ajudar naquele serviço, e eu juro pela minha mãe, eu juro por Deus. Ou seja, quando a gente jura, é meio que dizendo assim, ó, se eu não cumprir, eles vão cumprir por mim. Ou então, se eu não cumprir, eu vou lá e você tem o direito de tirar alguma coisa disso que eu tenho. Mas tipo assim, se a gente jurar por Deus, Deus ele não é posse nossa. Ele não é posse. Ele é o nosso Deus e Senhor. Ele é o nosso Pai. O Pai não é posse, não é objeto meu que eu posso tirar, arrancar e jogar para o outro, dar para o outro, assim. Que eu possa cobrar dele para cumprir aquilo que eu não cumpri. Não. A gente não pode jurar também pelas pessoas. Porque Jesus está dizendo claramente que não pode jurar. Mas se a gente pode fazer alguma coisa, a gente fala, eu posso fazer. Se a gente realmente não pode fazer, a gente fala que não pode fazer. Agora, se a gente tem certeza se a gente consegue ou não, a gente pode falar que sim, tentando. Mas jurar, a gente não pode jurar. E aí vai continuando, né? E por último, né? Jesus ele fala, portanto, sedes perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Em outras traduções vai estar escrito, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Então, Jesus ele nos ensina aqui a buscar cumprir os mandamentos por amor a Deus. E vai aos poucos explicando detalhe por detalhe dos mandamentos. Então, eu convido você, assim que você tiver oportunidade, releia essa passagem e pare no versículo que mais te chamou a atenção, que mais tocou o teu coração. E reze com esse versículo, porque pode ser que Deus está querendo falar algo com você através desse versículo. Tá bom? Se você gostou, convido você a curtir a gente, compartilhar nossos episódios. Siga a gente nas nossas redes sociais, né? Que estão na descrição do vídeo, que estão na descrição desse episódio. E a gente se fala no próximo episódio. Que Deus abençoe muito vocês. Até mais.